Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Ei, pessoal do Lacrei. Prazer ter vocês aqui, viu? Vamos começar uma parceria boa aí. Léo, tudo bem, Léo? Adorei as dicas, viu? Foi ótimo. Obrigada. Ariane, meu amor, tudo bem? Obrigada. Gente, estou esperando nossa convidada entrar, Fernanda. É uma advogada maravilhosa do Rio. E a gente vai falar sobre um tema bem importante hoje. É sobre essa decisão do STF, né? Sobre a doação de sangue por homossexuais masculinos. Vai ser bastante interessante. Então, chama o pessoal aí para todo mundo participar. Fernanda já tá aqui, vou chamar para vocês conhecerem, quem não conhece. Vocês estão ouvindo direito aí, né? Se não tiver, dá um toque aí pra gente, tá bom? Fernanda é incrível. Ah, Fernanda. Oi, E Fê, tudo bem? Boa noite. tudo bem? Boa Tá noite. aí? Falhou. Tá me ouvindo agora? Direitinho? Agora sim, agora Tá. sim. Que prazer, Fê. Primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado meu convite. É um prazer ter você aqui na nossa página. Seja muito bem-vinda. Eu acho que esse debate hoje vai agregar muito. Foi um assunto bastante falado nos últimos meses. Sim, Espero que essa nossa parceria perdure aí por longos debates e tema que não vai faltar para a gente conversar. é verdade. Eu agradeço o convite para falar sobre esse tema tão importante, tão recente. E queria aproveitar, Fernanda, para registrar a presença da presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, doutora Ana Paula. Ela é minha amiga, ela está nos acompanhando. E seria até importante depois a gente conversar, porque ela preside a comissão mais importante temática sobre esse tema. Ela é uma advogada muito atuante Uhum, e tenho certeza que ela promove a diversidade da melhor forma possível. E ela é uhum. muito ativa também, participa de muitos movimentos. Então, queria até te apresentar ela. Ela está aqui, minha amiga. Obrigada pela participação, Ana Paula. Obrigada, doutora Ana Paula. Seja bem-vinda e espero contar com a sua participação aí mais vezes no nosso debate. Obrigada, Fernanda, por tê-la convidado. Hoje eu acho que só vai ter gente top aqui nessa live para a gente fazer um É, debate bastante interessante para todo mundo. Eu queria pedir primeiro para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem, para os que já conhecem, darem um oi aí para você. bom, meu nome é Fernanda, eu sou advogada aqui no Rio de Janeiro, trabalho com direitos humanos e sistema penal, sou advogada criminalista. E com relação a essa parte de movimentos sociais, eu estudo essa temática de direitos humanos já há um bom tempo. Inclusive, a minha tese de mestrado foi nesse sentido, de educação em direitos humanos, e de alguma forma a gente tem contato com todos os grupos que têm aquela proteção, ações afirmativas. Então, eu, além do direito penal, do processo penal, eu me especializei em direito das mulheres e também em direitos LGBT. Sim, Então, são ótimo. as duas áreas que eu gosto. Eu até queria mostrar, Fernanda, eu te peço Claro, fica à vontade. licença para mostrar o meu livro de direitos humanos. Tá ao Então, contrário. Tá ao contrário, vira. Acho que ainda tá. certo. É Não porque sei se ele é porque ele tá ao contrário por causa da câmera, tá? eu foi ao Mas contrário. assim, eu abordo muito essas questões dos grupos Uhum, vulneráveis. Eu falo uhum, muito da promoção de educação em direitos humanos.
para a Sim. tolerância. Então, acho Uhum. importante, até mesmo para que a gente possa. Eu acho que a transformação social que a gente pretende passa pelos direitos humanos, passa pela educação em direitos humanos. Sim, sempre. E Fê, eu queria fazer só, se você me permite, se eu falar alguma besteira também pode puxar minha orelha, porque eu não sou da área de direito. Então eu andei lendo algumas coisas, estudando outras. E eu queria só fazer uma retrospectiva aqui bem rapidinho para o pessoal entender que essa ação que foi julgada no STF dia 8 de maio, se não me engano, Uhum. ela, ela chegou no STF em 2016, né? Então, assim, já é Sim, um tempo, já são 4 anos para ser julgado. E só agora, em 2020, com essa pandemia, que eles resolveram julgar esse tema importante. Eu acho que não só para a comunidade LGBT, mas para a comunidade em si, porque a falta de sangue em bancos é incrível, e por que não ter mais pessoas para doar, né? Então, assim, sim. são 4 anos, teve essa lacuna de 4 anos sem julgamento, e agora o STF teve a decisão definitiva do plenário, por 7 votos a 4, se não me engano, isso, 7 votos a 4, em maio. Aí eu queria que você explicasse para a gente como que isso se deu no STF, como que foi imposto isso, que impacto que essa decisão do STF vai ter para a comunidade LGBT. Bom, você falou muito bem. Essa ação é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela foi Uhum, proposta para combater dois artigos. Um de uma portaria do Ministério da Saúde e o outro de uma resolução da Anvisa. Ambos os documentos proibiam o homem que tivesse relações íntimas com outro homem e considerava, presumia que essas pessoas estariam dentro de um grupo de risco. Essa ação foi proposta pelo PSB, que é um partido político progressista, e essa ação demorou tanto tempo porque o Gilmar Mendes pediu vista. Quando o Gilmar Mendes pediu vista, se eu não me engano, em 2018, o julgamento ele é suspenso. Com a pandemia do novo coronavírus, os hemocentros que já tinham um déficit de, de, de sangue, o que se pensou? Vamos resolver essa questão para a gente aumentar a possibilidade de doadores e, de certa forma, recuperar os hemocentros. Então, sim. a ADI foi colocada em pauta para julgamento. O voto do relator já tinha sido proferido, mas faltavam alguns ministros a votar para que a gente tivesse uma decisão vinculante. Uhum, Então, agora em maio, a decisão publicou dia 22, tá? isso. Então, a partir da publicação, ela gera efeitos vinculantes para todos os órgãos da administração e retiram a validade dessas duas normas que discriminam o homem que Uhum, teve relações íntimas com outro homem nos 12 meses anteriores à doação de sangue. sim. Então, essa inaptidão temporária, ela foi considerada discriminatória. Por Uhum, quê? Isso a gente olha para... Se a gente olhar para esse documento, para essa portaria, a gente vê que todos os grupos que têm alguma restrição de doação de sangue, eles fazem ou fizeram alguma prática de risco. sim. O único inciso que fala de homens que tiveram relação com outros homens é que discrimina por conta da orientação sexual. Por quê? Primeiro, porque interfere na liberdade sexual das pessoas. Segundo, porque exige que a pessoa se abstenha de ter relações íntimas se ela quiser praticar essa... Ele fala de um ato de empatia, o ministro Empatia. Edson Fachin, que ele fica proibido de ter essa atitude empática de doar sangue por conta
de sua orientação sexual. Então, a discriminação, ela reside nesse ponto, da própria escrita, da própria redação da norma. Uhum. E outra situação que eu percebi dessa decisão é mudar o foco do grupo de risco, é deixar de considerar pessoas de grupo de risco e passar a considerar práticas de risco. Sim, Quais são as práticas de risco? É a relação íntima sem preservativo, é a relação íntima com diversas pessoas. O artigo 64, ele elenca. A única forma discriminatória é contra o homem que tem relações íntimas com outro homem. Então, por conta da sua orientação sexual, ele é impedido de participar da sua comunidade e de ser solidário com o outro. Isso o uhum. ministro também fala muito na decisão. Sim. Eu até anotei uma frase aqui do pessoal do PSB, lá na impetração da ação em 2016, que um dos argumentos que eles usaram é que o comportamento que é de risco e não a orientação sexual. Então, Exatamente. não independe se a pessoa é hétero, se é gay, se vai doar ou não. O importante é o comportamento ser de risco e não a orientação sexual. Eu anotei isso aqui porque eu achei Exatamente. muito interessante o argumento deles para impetrar essa ação. Sim, e tem uma outra questão, que é até uma questão que a gente pode levar mais para o campo da ciência, que é o teste. O teste Sim. do sangue, que o ministro ele também coloca na decisão, que é, se eu não me engano, é o NAT. NAT, ele detecta o vírus diretamente, o DNA do vírus. Então, não há necessidade, segundo o voto do relator, de aguardar a janela imunológica, porque esse teste, ele garante a segurança do sangue em um período menor. Então, mais um motivo que descaracteriza essa inaptidão por 12 meses. Uhum. E tem mais uma questão que não é colocada na decisão, mas eu tenho certeza que todos vão concordar. No momento de preencher o formulário, se a pessoa sabe que vai ser discriminada prestando determinada informação, é muito comum que ela possa mentir naquele Exato. formulário. Então não tem eficácia prática nenhuma, nenhuma. E depois eu vou falar os 4 pontos que o ministro destacou na decisão, que é praticamente uma aula de dignidade da pessoa humana e de direitos humanos. Ele cita, inclusive, um professor aqui da UERJ do Rio de Janeiro, que eu usei na minha tese de mestrado, o professor Daniel Sarmento, porque ele consegue estruturar a dignidade da pessoa humana. Então, ele tira a dignidade de um campo abstrato para um campo concreto. Ele Uhum. especifica 4 características. Então, a decisão é sensacional, é incrível, muito didática e com base científica também. Uhum. Fernanda, só uma questão, eu lembro que você me perguntou sobre o posicionamento da OMS. Ia perguntar isso agora. Ah, Então, já me antecipando, porque eu busquei essa informação nos autos do processo, porque todos os processos no Supremo são eletrônicos. uhum. Então, eu entrei no processo e vi todos os andamentos. A OMS se manifestou como amiga da corte, que na Uhum. linguagem jurídica a gente chama de amicus curiae. E o que a OMS disse? Porque a defesa da norma, o Ministério da Saúde alegou que a orientação da OMS seria nesse sentido, da inaptidão temporária. E a OMS disse assim, não, peraí, essa orientação é antiga. Quando a OMS não dispunha de todo esse aparato científico que dispõe hoje, então a posição da OMS precisa ser revista. Sim. Então tem uma nota oficial da ONU, Uhum. através de sua representante, e a ONU disse isso, não, a OMS não tem mais essa posição. Sim, A gente precisa rever. eu li sobre isso e vi essa nota.
da representante falando que realmente eles estão desatualizados em relação a isso e que isso precisa ser urgentemente atualizado, com base nos novos dados. Que eu acho que os dados que eles têm para essa decisão é bem antigo. Inclusive, alguns países europeus ainda utilizam isso, né? Como o Brasil utilizava. Os Estados Unidos, eu acho que não. Acho que diminuiu essa janela de 12 meses para 3 meses. E o Brasil agora, com essa decisão, acho que inédita, né, abriu essa brecha para a gente conseguir usufruir dos direitos, né? Nada mais além disso. É que todos tenham os mesmos direitos para usufruir dos direitos, que todos tenham direitos a ter acesso aos direitos, né? Que é até conceito de vulnerabilidade. Então, realmente é uma norma que discrimina. E nesse ponto, Fernanda, o STF ele tem adotado uma postura bastante progressista, Uhum. porque na ausência de legislação sobre esse tema específico, o STF vem desenvolvendo um papel de emancipação desses direitos. Exatamente. Primeiro, em 2011, reconhecimento do direito ao casamento. Uhum. Né? Tivemos essa decisão histórica que, como a doação de sangue também não foi cumprida, os cartórios também não cumpriam essa decisão do STF e o CNJ precisou editar uma resolução para que as pessoas pudessem casar no cartório. Então, eu vejo que o STF tem desempenhado um papel muito importante na garantia desses direitos, principalmente dos grupos com menor representatividade política. Sim, sim. E, Fernanda, o Vitor até perguntou a partir de quando que isso já é, que você já pode fazer essa doação de sangue. Já é para já, né? Já é imediato. Sim, Já teve um ofício nesse sentido, né, do próprio Ministério da Saúde. Acho que foi dia 12 de junho, se não me engano, esse ofício. E já dando essa nova orientação, que os hemocentros devem aceitar essa nova instrução, né? sim, com certeza. Até porque a decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade, o que seria isso? Todas as normas, todas as leis do nosso país, elas têm que ser compatíveis com a Constituição. Se a Uhum. gente verifica alguma lei que é incompatível com a Constituição em algum ponto, como, por exemplo, essa norma do Ministério da Saúde, existe um instrumento que se chama ação direta de inconstitucionalidade e essa ação, uma vez julgada procedente, ela gera efeitos vinculantes para todos. Então, é uma decisão que vincula. A partir de sua publicação, o STF envia uma notificação aos órgãos, ou ao órgão, no caso o Ministério da Saúde, que vai informar que tem o controle dos hemocentros, e a partir do dia 22 essa decisão está valendo. Sim. Dia 23, eu compareci a um hemocentro e durante o formulário fui impedido a pessoa foi impedida de doar sangue de alguma forma. Então, Uhum. existem alguns mecanismos jurídicos que a gente pode se valer. Eu digo jurídicos porque eu acho que é um constrangimento muito grande você estar no local, ser impedido e continuar ali pedindo. Exatamente. Então, para evitar esse constrangimento, eu oriento as medidas judiciais. Uhum. Então, Fê, se eu quiser, se um amigo quiser ir amanhã no Hemocentro para doar, depois de todos os exames feitos, que né, tem uns testes que tem que ser feitos, tem um protocolo a ser seguido, não é simplesmente chegar e doar, tem toda uma instrução para isso. Já posso ir lá amanhã e já tenho esse direito de doar o sangue. Com certeza, já. Desde o dia 22 de maio, que foi a data que publicou no Diário Oficial da União a decisão. As decisões passam a valer a partir da sua publicação no Diário Oficial. E dia 22 de maio, essa decisão foi publicada. Então, ela está valendo plena eficácia. Sim. E se eu sou impedido de alguma forma de doar, qual instrumento você
indicaria para a pessoa? Um mandado de segurança ou um outro qualquer? Então, eu oriento o seguinte: como Uhum, essa decisão é do STF e nós temos um instrumento jurídico que é direcionado diretamente ao STF, mas precisa da assistência de um advogado, é a reclamação constitucional. uhum, É um instrumento previsto na Constituição que a gente pode utilizar no caso de descumprimento de decisões com efeito vinculante, que é o uhum. caso das decisões em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E eu tive. Agora, desculpa Desculpa. só te interromper, porque tem mais uma opção. A pessoa pode redigir de próprio punho um pedido, né, fazer um pedido, protocolar, pedir para o diretor do Hemocentro, para o chefe do local, e esperar uma resposta, porque o direito de petição qualquer pessoa pode pedir. A reclamação não, a reclamação constitucional você vai precisar constituir um advogado para chegar no STF. Uhum, Agora, o direito de petição qualquer pessoa pode pedir, eu oriento a pedir a fazer por escrito para fazer uma prova da negativa, uhum. entendeu? Entendi. E Fê, uma dúvida que eu tive, por qual argumento que o Ministério da Saúde e a Anvisa utilizaram de não seguir imediatamente a decisão do STF? Precisou esse ofício do dia, que é mais recente agora, do dia 12 de junho, meio que obrigando os hemocentros a aceitarem a doação de sangue por homossexuais masculinos. Tem algum argumento específico? Você conseguiu visualizar isso de alguma forma? Ou não? Foi por birrinha do governo, vamos dizer assim. Não teve um motivo científico. Eu vi uma Uhum, nota, se eu não me engano, da Anvisa, mas vi em reportagem dizendo que eles precisariam de um tempo para adaptar os protocolos, para organizar, né, internamente como seria feita essa questão para assegurar a qualidade do sangue. Eles batem muito nessa tecla, assegurar a qualidade do sangue. Mas foi como o ministro Edson Fachin decidiu. Esse teste ele pode ser feito por esse novo teste que se não me engano, vem sendo feito desde 2013 aqui no uhum. Brasil. Então é um argumento que não se sustenta. Foi o que você falou, é uma birrinha entre os poderes para descumprir a decisão. Sim, E assim, eu não sei se está sendo cumprida em todo o Brasil, né? exatamente. Eu sei que o de Brasília já está seguindo nesse sentido, que eu li uma reportagem recente, eles já atualizaram até os questionários. Tiraram a opção Isso, de sexualidade, eu acho, não tem mais essa opção. Então, de Brasília eu isso. tenho certeza, se não me engano, do Ceará. Mas agora, em Minas, não sei também. No Rio também não. E eu vendo ontem uma reportagem, Fernanda, a gente pensa o seguinte: é só uma norma discriminatória, vamos retirá-la do ordenamento jurídico e nossos problemas estão resolvidos. E aí a gente vai para um outro ponto, que é o ponto cultural, que é o ponto do atendimento, que muitas pessoas reclamam, que de se dirigirem até os hemocentros, após a resposta do questionário, a pessoa que trabalha no local discrimina a pessoa após ela prestar aquela informação. Então, veja, não é tão simples. A Não. gente retirar do ordenamento é somente o primeiro passo. Transformar culturalmente uma sociedade estruturada em preconceitos é outro caminho, até mais difícil Aí, do que retirar a norma do ordenamento jurídico. tirar do papel é fácil, né, Fernanda? Tirar da cabeça Exatamente. é mais complicado, né? Você Pois é. falou que a decisão do ministro Edson Fachin, que ele listou umas São 5 argumentos. assim, Eu fala vou, curiosa para saber sobre. eu vou tentar falar nos termos mais Sim, simples, porque eu sei que não são todos que aqui são advogados e atuam nessa área. sim, por favor.
Bom, só ressaltando, a OMS utilizou a palavra guidelines, que ela precisa atualizar as suas guidelines. Eu adorei essa palavra e realmente é isso. Tem que atualizar os protocolos, porque eles se basearam numa orientação da OMS, se eu não me engano, dos anos 90. Tudo já mudou, o mundo já evoluiu. A gente não pode tratar o mundo de hoje como a gente vivia no século passado. A gente precisa entender que muita coisa mudou, principalmente a sociedade e as relações sociais. Então a gente precisa se adaptar a isso, inclusive o ordenamento jurídico. Fê, e antes Bom, de começar aí, você falou isso, eu lembrei de uma uhum, da AGU, foi o que mais me assustou. A AGU pediu para o STF rejeitar a ação sem antes julgar, sem antes analisar. Então, como que uma advocacia geral da União faz um pedido desse para o STF? Foi uma coisa que me assustou bastante, eu não sabia, eu descobri hoje. eu descobri no dia que eu fiz as pesquisas e no Ah, dia que eu entrei no processo porque eu vi a manifestação da AGU e eu também fiquei perplexa. A AGU se manifestou no dia 30 de abril. uhum, A ADI já tinha sido colocada em pauta e a AGU se manifestou pedindo que o STF rejeitasse essa ação. Bom, a AGU reflete a política do Poder Executivo que a gente está vivendo, que é uma política excludente, é sim, uma política que discrimina e que não tem pudor nenhum em discriminar através do discurso e através de políticas públicas. Por exemplo, Fernanda, a nossa ministra dos Direitos Humanos, a Damares, ela prega abstinência sexual como forma de prevenção. Nenhum lugar do mundo, nenhuma pesquisa científica comprova a eficácia. Então, é uma política baseada em ideologia, e uma ideologia completamente desconexa do presente. Completamente desconexa. Só o fato da Damares estar no Ministério de Direitos Humanos é uma violação de direitos humanos. exatamente. Isso eu falo muito bem, porque eu acompanhei a secretaria quando era da Maria do Rosário. Nós tivemos a maior evolução em políticas públicas de todos os setores. De todos os setores. Então, só fazendo essa ressalva que a manifestação da AGU é o reflexo da nossa política. Exatamente. E é uma política triste, né? Infelizmente. É uma política destrutiva. Foi como o presidente da OAB falou. Cada ministro desse governo tem a sua agenda de destruição. Cada ministro quer destruir a sua pasta. Eles não estão ali para evoluir. Exatamente. Então, direitos humanos é para destruir direitos humanos. O ministro do Meio Ambiente tem a sua agenda de comprometimento da Amazônia. O ministro da Economia com a agenda neoliberal. Agora, depois da pandemia, pode aumentar as desigualdades. E Dr. Leonardo, mandar um abraço para o meu amigo. Bom, é isso. Então, a AGU reflete a política do governo federal que a gente vive. Só a gente está enfrentando uma pandemia sem um ministro da Saúde, a gente já sabe como que funciona, né? Que bom não está, mas vai ficar, né, Fê? Esperamos, e o mais rápido possível, antes Vai, deles destruírem o Brasil e destruírem os direitos que a gente demorou tanto tempo para conquistar. exatamente, exatamente. Pronto, agora É, pode tá, vou para só vir para comentar o que o Vitor falou, porque resistir é a nossa maior qualidade. Sim, desde 2018, na verdade, desde 2016 que a gente teve uma mudança política muito brusca, eu digo que a gente precisa resistir. Mas é o nosso papel, né? Enquanto militante. A gente resiste e luta, né? não podemos desistir, né? O resto a gente resistência sempre, é o verbo resistir. Sim. Bom, então vou fazer uma análise objetiva da decisão.
para gente. E aí, qualquer dúvida pode me interromper, porque são temas um pouco mais técnicos, mas acho que vai ficar muito fácil de todo mundo entender. Tá. Bom, o primeiro argumento que o ministro Edson Fachin utilizou é a base da nossa Constituição e é a base de todo o sistema internacional de direitos humanos, de todo o sistema, tanto o sistema ONU quanto o sistema regional. Qual é a base? É a dignidade da pessoa humana. É o núcleo fundamental de proteção. Todo o ordenamento jurídico, todas as normas são construídas com base na proteção da dignidade da pessoa humana. Então, é o primeiro argumento que o ministro Edson Fachin ele utiliza, e aí foi quando eu falei que o professor Daniel Sarmento ele estrutura a dignidade da pessoa humana em 4 características: autonomia, autonomia do ser humano, liberdade, poder fazer o que ele bem entende, poder ser quem ele bem entende. E uma norma que discrimina a pessoa por ser homossexual, ela não respeita a dignidade no ponto que ela não respeita a pessoa do jeito que ela é. Então, ela impede a pessoa de ser como ela é. Então, é uma norma que viola frontalmente a dignidade da pessoa humana. Nessa característica da autonomia, da liberdade. E o segundo ponto que ele destaca é no ponto do reconhecimento. Porque do momento que essa pessoa é excluída da comunidade, né, de prestar um ato solidário por conta da sua orientação sexual, ela não se vê reconhecida naquela sociedade que ela participa. Então, esses 2 valores da dignidade da pessoa humana que foram violados por essa norma de proibição de inaptidão temporária de 12 meses. Então, ele começa fazendo um apanhado da dignidade da pessoa humana, cita diversos autores, mas o ponto principal é esse, porque essa norma impede as pessoas de serem como elas são. Ponto. Eu tenho o direito de ser como eu sou e direito de não ser discriminada por isso. Sim. Então, a dignidade da pessoa humana é nesse ponto. Aí ele fala, seguinte ponto, ele diz que, como consequência da violação da dignidade, existem as violações dos direitos da personalidade, né? Que são os direitos da pessoa dentro da sociedade. E ele fala o seguinte, que essa lei, essa norma do Ministério da Saúde e da Anvisa, ela viola os direitos da personalidade, porque impedem o homem que tenha relações íntimas com outro homem de exercer o ato empático e solidário de doar sangue ao próximo. E nesse ponto, o Fachin, ele faz uma comparação que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte, estamos discutindo sobre o sangue. O sangue é o que une todos os seres humanos. E é o que coloca todos os seres humanos no mesmo patamar. É o sangue. Então, essa decisão, como eu falei, é incrível, é uma aula de direitos humanos, de dignidade. E aí, o segundo ponto do direito, ele diz que violam 2 direitos da personalidade, que é esse. O direito de você exercer o ato de doar sangue, que ele entende como um ato de empatia e de altruísmo, de ajudar o próximo. A pessoa se disponibiliza a ajudar o próximo. E o segundo ponto é que essa norma viola o direito dele vivenciar livremente a sua sexualidade, exigindo que ele fique 12 meses sem ter relações íntimas para que ele possa doar sangue. O Vitor perguntou se a lésbica não passa por isso. Não, a norma ela é específica em falar homens que tenham relações com outros homens. A Maria Berenice Dias, ela explica o porquê. Eu vou tentar usar até um palavreado técnico, porque é a questão do... A gente vai gravar essa live, né, Fernanda? A gente vai deixar gravada, né? Bom, então, a Maria Berenice, ela discorre em um texto dela que é pela questão do sexo anal.
Uhum, tá? Então, é mais ou menos por aí, Vitor. Mas depois a gente conversa profundamente sobre isso, porque é um critério utilizado para diferenciar. Então, a lésbica não passa por isso. A não ser, porque a norma fala, né? Falava que se a pessoa tivesse relações íntimas com esse homem, ele está impedido e todas as pessoas que ele teve contato íntimo, né? Contato sexual. Bom, e aí o terceiro ponto, já falei da dignidade, uhum, direitos da personalidade. O terceiro ponto é o direito à igualdade. Porque o ministro Edson Fachin diz o seguinte: olha, ainda que sem intenção de discriminar, a norma discrimina. Mesmo que desintencionalmente, não querendo discriminar, ela discrimina. Por quê? Porque ela gera um impacto desproporcional sobre esse grupo que vai ficar impedido. Quando uhum. ela gera um impacto desproporcional sobre esse grupo, desnivela os grupos. E aí a igualdade, ela se desnivela e essas pessoas são atingidas de forma desproporcional. E por último, que ele faz um apanhado histórico sobre todos os tratados de direitos humanos, sobre todos os tratados de direitos humanos que versam sobre essa matéria. O primeiro, que o Brasil é signatário, é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que garante o direito à não discriminação, então ninguém pode ser discriminado. Ele fala da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ele fala de um documento que é muito importante para toda essa discussão sobre a comunidade LGBT. Qual é? São os princípios de Yogyakarta. Princípios de Yogyakarta. Esse documento, ele explica o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, práticas que podem discriminar, ainda que sem intenção. Então, Uhum. esse documento é a Bíblia, diria assim, da militância nesse sentido, da militância da diversidade, né? Que agora Sim. a gente trata como a militância da diversidade. A doutora Ana Paula está aqui, não me deixa errar. Então, esses são os 4 pontos principais da decisão que reconheceram inconstitucionais esses dispositivos. Uhum. E dois pontos que me chamaram muita atenção, Fernanda, foi esse ponto da igualdade e da dignidade da pessoa humana. E eu acho isso na Constituição um dos pontos mais importantes, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Porque a gente não pode ser impedido de ser o que é e impedido de ajudar o próximo por uma orientação sexual. Como o pessoal do PSB disse, não é a orientação, é um comportamento. Independente se você é heterossexual ou homossexual, o seu comportamento que tem que influenciar nisso, né? Exatamente. E eles dão um exemplo muito real. Existe essa restrição ao homem que tem relações com outro homem. Mas se esse homem tiver tido relações com um número muito alto de mulheres desprotegido, e Sim. esse homem que está impedido tiver relações com o seu marido, esse homem tem muito mais segurança do, né, Uhum. de práticas de risco do que esse homem que tem faz a relação íntima com parceiros heterossexuais, mas também está exposto ao risco. Então, essa discriminação pela orientação sexual não se sustenta, seja no campo jurídico e seja no campo científico, até mesmo no campo social, como eu acabei de dizer agora. A gente não tem como presumir essa questão do risco. Sim. E agora eu acho que vem a parte mais difícil, né, Fernanda? Como você falou no começo da live, é incutir essa nova cultura na cabeça das pessoas que vão lidar diretamente com isso, né? Porque ainda vão ser negados pedidos, vão ser impedidas pessoas de doação, e é a parte social, a parte educativa que é mais difícil. Porque tirar e colocar no papel é muito fácil.
né? Mas essa parte educativa e social, eu acho que agora que vai começar a nossa grande luta. O Vitor perguntou, mas subiu aqui. Perguntou se é só no Brasil que enfrenta essa dificuldade. E não é, né, Fernanda? Não, não. Não é só no Brasil. Eu não sei todos os países Uhum, que têm essa restrição. Agora, eu sei que existem 10 países no mundo em que ser homossexual gera pena de morte. Pena de sim. morte. É um crime punido com pena de morte. Então, isso mostra como que a gente precisa evoluir muito ainda. Brunei, Arábia Saudita são dois Uhum. desses países que punem a homossexualidade com pena de morte. Na Rússia também eu sei que é bastante complicado. Não tenho essa informação de pena de morte, mas na Rússia é complicado também. Existem muitos países que criminalizam, mas Sim. existem os países que chegam no limite de impor pena de morte. Uhum. Ó, a Ana Paula falou, há países em que é crime. Sim, mas existem países em que é crime punido com pena de morte. Ou seja, Uhum. o fato de eu ser como eu sou, sem fazer nada contra ninguém, sem colocar o direito de ninguém em risco, violar o direito de ninguém, já é um motivo para que eu perca o meu direito à vida. Então, essa é a quadra de preconceito que a gente vive no mundo. Uhum. Deixa eu A ver. doutora Ana Paula e os sexuais, Fernanda, se eles enfrentam também essa mesma dificuldade, eu acho que não. A norma é bem clara em falar sobre homens homossexuais, né? Eu vou ler o texto. Eu vou ler. É bem curtinho para a gente tirar essa dúvida. Eu tô com ela aberta aqui. É o artigo 64. Só um minuto. Ó. Considerar-se-á inapto, temporário, por 12 meses, o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. E aí, esse dispositivo que foi considerado inconstitucional, ele fala o seguinte: que tenha tido relação sexual, homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes. A Uhum. restrição é para o homem que faz sexo com outro homem e para as parceiras dele. Uhum. Não há essa restrição direcionada aos bissexuais, mas só ao homem e também não às mulheres, né? Como eu É falei anteriormente. lógica ainda, né? Como que restringe o homem, mas se a mulher tiver relação, ela não é impedida. Então fica uma coisa muito. Foi muito surreal essa. É porque o inciso segundo já engloba essas situações de práticas de risco. O inciso Uhum. segundo fala que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos ou seus respectivos parceiros sexuais. Então, essa norma já abrange as Uhum. práticas de risco. Colocar homens que fazem sexo com outros homens é estigmatizar, sim. A norma não pode estigmatizar. Foi o que a gente conversou, não pode tratar as pessoas diferentes por elas serem como são. Sim. E Fê, eu acho que a gente já está encerrando aqui, já atingimos o horário. Mas eu queria que você falasse novamente para as pessoas que chegaram agora, Hum. não ouviram, se eu sou impedido de doar, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para colocar o meu direito em prática. Bom, chegando no local, né? Eu digo lá no local. Isso mesmo, a Luísa falou. A ideologia é discriminatória, né? A gente tem uma ideologia discriminatória no mundo. Mas, Sim. enfim, eu vou focar nessa parte operacional. Tá. O homem foi até o Hemocentro, foi impedido, foi preencher o formulário, viu a pergunta no formulário, já era para ter sido retirada. Responde. Se por conta daquela resposta ele for impedido de doar sangue, ele vai comunicar ao atendente que aquela norma foi declarada inconstitucional pelo STF. E que, no entanto, ele tem o direito de doar sangue.
Se ainda assim ele for impedido, ele vai se dirigir ao diretor, ao chefe, ao responsável, com a petição. Aí eu oriento a escrever. Por quê? Uhum. Para a gente ter uma prova. E aí, não sendo possível resolver, aí através de medidas jurídicas, medidas judiciais. Então, Sim. eu penso até o seguinte, Fernanda, a pessoa ali, numa situação de constrangimento, gera, inclusive, danos morais. Eu entendo que a partir de Exatamente. agora gera, inclusive, danos morais. Então, é uma atitude discriminatória que, inclusive, vai gerar perdas e danos para a pessoa que Uhum. sofreu. Sim, porque como você disse, a decisão já é vinculante, né? Então não tem essa brecha para Sim, aceitar ou não. É não. vinculante para o país inteiro, né? É como se essa norma não existisse mais. Então, Sim, eles não podem te impedir com base em uma lei que não existe, que mas não tem mais eficácia. sim. Entendeu? Olha, então eu queria te agradecer muito pela participação. Eu Obrigada. sei que o tema é extenso, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando sobre, mas eu acho que vamos ter mais Sim. oportunidades para falar. Te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, foi maravilhoso. E queria que as pessoas que tivessem mais alguma dúvida específica, pode me mandar no direct que eu te encaminho Tá para bom. você puder responder se tiver alguma coisa mais aprofundada nessa questão, para a gente não estourar muito tempo. E Tá me bom. manda também um link, alguma coisa sobre o seu livro para a gente colocar aqui na página. Vou enviar, vou enviar. Ele tá vendendo na Amazon. Vou te Pois enviar o é, link. Ah, então obrigada pela já coloco divulgação. no É muito meu. importante. Fernanda, a E, gente só vai mudar, a gente só vai transformar, inclusive essa foi a conclusão da minha pesquisa. A gente só vai transformar a sociedade através de educação em direitos humanos. A gente só vai transformar assim. Então, os direitos humanos, como eu concluí, eles são um instrumento de transformação social, sim. uhum. Sim, e eu tenho uma tese que eu falo com todo mundo, o pessoal me xinga. Eu acho que matérias que devem ser estudadas desde o ensino médio é direito constitucional e direitos humanos. Eu acho que isso, para a gente ser um país livre, um país que não seja um país preconceituoso, é direito constitucional e direitos humanos. Não é na faculdade que você tem, raramente, é no ensino médio, porque a gente não pode mais ser um país de ignorantes. E é isso Com que o governo certeza. ele quer que a gente não questione, né? É. Mas enquanto estivermos aqui, a gente vai questionar, vamos debater e, se possível, apontar as falhas, como Sim, essa norma, que tinha uma falha enorme estrutural e foi retirada do ordenamento jurídico. Uma sim, grande vitória para a diversidade. sim. Mais uma. E vamos para as Mais um, próximas, com certeza. né? Então, Fê, muito obrigada. Eu que Boa noite. agradeço pela oportunidade, tá? Pelo espaço e a gente está aí para futuros debates. Muito obrigada, obrigada a todos. Boa noite a Ah, todos. vai ser parceira nossa aqui. E qualquer outro tema que tiver e você quiser falar também, chama e vamos fazer. Que eu acho que aqui é um espaço para tudo. A gente tem que debater tudo, porque um país de ignorante não vai para frente. E a gente não vai ser omisso nisso mais. Já chega, né? Já chega, isso mesmo. Tá bom. Muito Eu obrigada espero, mais uma vez. eu espero o link do livro para a gente já divulgar aqui. Tá bom. Eu vou te enviar daqui a pouco pelo WhatsApp, tá bom? Não. Boa noite. Boa Obrigada, obrigada. noite, gente. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Fê. Tchau.